é Cláudio Sunkel, eu sou chileno de nascimento, depois trabalhei na Inglaterra, onde estudei e fiz o meu pós-doutoramento. Estive no Imperial College, tive quase 15 anos na Inglaterra, depois vim para Portugal, já há muito tempo, mais de 25 anos, e tenho-me dedicado à investigação desde o primeiro momento. Estou sempre ligado ao que originalmente era o Centro de Citologia Experimental e depois passou a ser o IBMC. Eventualmente passei a ser diretor do IBMC em 2009. Sou diretor do meu grupo de investigação, sempre tive, mantenho, continuo a dar aulas também. E o grupo de investigação se dedica essencialmente a estudar os mecanismos de divisão celular e a regulação da divisão celular em eucariotas superiores e a sua relação com o cancro. O ensino que eu faço no ICBAS, sempre ligado às áreas da biologia molecular. Desde há muitos anos ensino biologia molecular aos alunos da bioengenharia, segundo ano, porque depois tem uma opção de, penso que já terceiro ano e mais tarde, de mestrado, que podem optar por a biotecnologia e, portanto, uma área fundamental que tem que saber nessas áreas. A investigação que tem mais impacto pouco tem a ver com a bioengenharia, muito tem a ver com a biologia fundamental. Quando eu estava na Inglaterra, eu fiz o pós-doutoramento e nesse pós-doutoramento tinha como objetivo a identificação dos mecanismos que regulam as células, o processo de divisão. O processo de divisão envolve essencialmente a separação do material genético de forma que as células, quando se formam, têm um conteúdo de material genético igual à célula-mãe. E o que nós fizemos na altura, participei numa pesquisa que levou à identificação de um conjunto de genes que foram os primeiros genes que estavam envolvidos neste processo. E dentro desses identifiquei onde depois continuei a trabalhar há muitos anos, que é o gene polo. O gene polo é uma proteína que tem uma atividade catalítica. Essa atividade catalítica é a de modificar a estrutura de outras proteínas através de um processo que se chama fosforilação. E essa proteína se revelou rapidamente ser uma proteína que não era só no organismo que eu estudava, que era o organismo da drosófila, mas era a mesma proteína que havia em células humanas e que havia em levaduras e que era absolutamente conservada. E resultou que depois de quase 20 anos de trabalho, o que destilou desse trabalho é que é a proteína mais importante na regulação da divisão celular. Tinha a ver toda esta coisa em relação entre o material e as células, não é? E essa relação é uma relação difícil de estudar, precisa de biólogos e precisa de engenheiros, porque os engenheiros sabem fazer os materiais e os biólogos sabem como estudá-los. E estava muito centrada nisso, foi isso durante muitos anos. Só que a bioengenharia começou a mudar, na parte biológica começou a mudar muito, porque com a identificação, com o avanço do trabalho em células estaminais, a bioengenharia passou a perceber que se calhar é um veículo também para trabalhar com células estaminais de uma forma muito mais direta. E começou-se a criar a ideia de que seria possível utilizar materiais para reconstruir coisas e não necessariamente implantes completamente, digamos, inertes, não é? Que é o que se fazia antes. E, portanto, a bioengenharia agora, ou a parte que me compete a bioengenharia, que é mais biológica, no sentido celular, diria eu, agora olha para o seu, digamos, os seus projetos que querem fazer do ponto de vista como podemos fazer nós um material no qual as células crescem, se desenvolvem, adotam uma certa forma que depois eu posso utilizar no tratamento, já não como material inerte, mas como material vivo. O perfil que eu acho que eu gosto é o perfil daquele aluno que vem da engenharia, mas com uma pergunta biológica na cabeça. E, portanto, traz consigo informática, eletrónica, toda a parte física, não tanto a parte química, porque isso não é uma área que vocês tocam muito,
mas traz todas aquelas áreas numa perspectiva biológica, é dizer, como é que podemos aplicar aquilo à biologia. Dos alunos que saem, nunca tive uma queixa, o que quer dizer, as pessoas normalmente, quando as coisas funcionam bem, dizem pouco, quando as coisas funcionam mal, dizem muito. Então eu leio isso pensando de que, de facto, os alunos de engenharia dão-se muito bem, depois da saída do curso, depois do mestrado. E eu diria que é aprofundar cada vez mais a parte biológica. Eu acho que o que vai acontecer é que vai haver uma integração cada vez maior entre a biologia e a engenharia, porque de facto muito da biologia é engenharia, mas é uma engenharia molecular, não é uma engenharia tão clássica como nas faculdades de engenharia, não é? E isto vai tender cada vez mais a haver mais cursos, e aqui não estaria a falar só da bioengenharia, porque eu acho que o caminho da bioengenharia nos próximos 10 anos, claramente, é a medicina regenerativa. Não vejo, dentro, digamos, regenerativa, desde todos os pontos de vista. Desde o doente que tem Parkinson, que é preciso implantar um elétrodo no córtex para reduzir o tremor, até o implante de órgãos feitos in vitro, em células em cultivo, até sensores que são utilizados depois para medir coisas no meio ambiente. Eu acho que o que vai acontecer vai ser cada vez mais uma integração com a biologia, porque, queramos ou não, o século XXI é o século da biologia, isso não há dúvida nenhuma. A primeira questão é que Portugal tem uma história do desenvolvimento do sistema científico absolutamente espetacular. O que aconteceu em Portugal entre 1987 e 2010 não tem comparação em lugar nenhum na história do mundo. De sair do provavelmente... Portugal nem sequer estava no ranking, não existia. Para ocupar o número 16 da OCDE e o número 32 do mundo é incrível. É o que se fez naqueles pouco mais de 20 anos, não tem paralelo. Não tem paralelo no desenvolvimento de recursos humanos. Em 1985 havia, sei lá, 1000 doutorados em Portugal, agora há 20.000. Não havia praticamente institutos de investigação e agora há imenso em todas as áreas. Portanto, o que se fez naqueles anos foi uma coisa absolutamente espantosa, não tem paralelo. Portugal passou a ser reconhecido como um parceiro. Nós conseguimos, neste momento, colocar um aluno no doutoramento ou um pós-doutorado em qualquer lugar no mundo. Temos gente no MIT, temos gente em Stanford, temos gente em Harvard, em qualquer lugar do mundo, e nós só temos, se não nos mandam e-mails a pedir mais. Portanto, o que quer dizer que, em termos de qualidade de formação, a qualidade que se gerou é fantástica. Mas o resultado, em termos empresariais, até 2010, foi fraco. E foi fraco por várias razões. Uma é porque o sistema estava ainda em desenvolvimento, ainda não tinha chegado a um patamar com alguma maturidade que lhe permitisse fazer aquilo. Sobretudo o que faltava era haver um conhecimento melhor de como é que se fazia a transferência da tecnologia do laboratório para as empresas, digamos, as aplicações. Portanto, o outro problema que nós tínhamos era que tínhamos um tecido empresarial fraco, com uma capacidade de gestão, sobretudo familiar, sobretudo antiga, e que tinha, por um lado, horror absoluto até meter gente muito qualificada dentro das empresas, porque, por um lado, ia ser muito caro e, por outro, ia demonstrar que havia muita incompetência, né? E isso era óbvio. E isso levou a uma coisa um bocadinho paradoxal, que era as universidades portuguesas a formar pessoas que depois não eram absorvidas pelas empresas. A partir de 2011 temos uma mudança na política muito significativa, uma quebra no financiamento que nós estimamos na ordem dos 50%, o que levou a um desinvestimento da parte privada também,
E o que levou a um período de 3 anos e meio de grande instabilidade no sistema. As pessoas começaram a sair, houve muita gente que saiu, estima-se que mais de meio milhão de licenciados saíram de Portugal, muita gente que estava a pensar voltar, porque no processo anterior muita gente tinha ido para fora, fazer o seu doutoramento ou pós-doutoramento, e depois tinha a perspectiva de vir a fazer investigação cá. Mas depois ficámos sem fundos, não é? Nós tivemos, por exemplo, um concurso para atrair investigadores, tínhamos 4 vagas, fizemos o concurso, chegámos ao fim e não conseguimos contratar. Dentro deles vinha um holandês, vinha um alemão e vinham 2 portugueses. Não conseguimos contratar e os 4 tiveram ofertas fantásticas de trabalho em outros sítios, neste momento tiveram um grande sucesso, tiveram aqueles projetos do European Research Council, portanto, tínhamos esse. Alguns ficaram, uma parte significativa ficou, mas estes 4 anos foram muito duros, muito difíceis, houve quebras na produtividade, houve um subfinanciamento constante e ainda não recuperamos. O impacto dos estudantes do I3S é fundamental. Nós temos, provavelmente, neste momento, à volta de 200 alunos de doutoramento, num universo de 700 pessoas, é muito. Temos, eu diria que uns bons 100, 150 alunos de mestrado, e depois há estagiários que vêm nos últimos anos, tanto dos diversos cursos, vêm passar períodos, não é? Portanto, é um conjunto fundamental, uma peça fundamental. Se nós não temos alunos de doutoramento, tudo começa a ficar curto. Está a acontecer uma coisa interessante, que é que os alunos de mestrado estão a fazer trabalho que antigamente faziam os doutorados. Porque como está a ser muito mais difícil as bolsas de doutoramento e como os mestrados obrigam a um ano de tese obrigatório, e não há bolsas para mestrados, isso não houve em algum tempo, mas já não há. E eles têm que fazer, estão a fazer o trabalho que antigamente os doutorados ou pós-doutorados faziam. Portanto, estão a ficar ainda mais qualificados mais cedo. A coisa fundamental é que têm de ser pessoas que têm curiosidade. Querem experimentar, querem saber, querem procurar. Sem curiosidade não faz sentido nenhum. Sem curiosidade nós contratamos técnicos. Mas quem vem fazer investigação tem que trazer curiosidade. Porque eu acho que o que vem depois, que é a motivação, vem junto com a curiosidade, óbvio, não vêm separados. A dedicação e a parte mais de métodos de trabalho é uma coisa que se aprende, mas a curiosidade muitas vezes é difícil de aprender. A curiosidade é as pessoas querem saber, gostam de saber, procuram saber, tanto lhes faz. Não nos interessa tanto competências específicas, ou seja, que saiba muito deste ou do outro, porque alguém que tem curiosidade vai aprender qualquer coisa. Não é? Portanto, os que vêm da engenharia têm uma área, os que vêm da bioengenharia têm um conhecimento talvez um bocado maior das áreas da física, matemática, que os que vêm da biologia. Mas quem precisar de aprender e quem tiver vontade de aprender, o faz.